E como foi o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana? Esse vídeo é feito com base numa pergunta de um inscrito aqui no canal que quer saber como foi feito, porque eu nunca falei sobre isso. Quer dizer, eu já falei algumas coisinhas aí em alguns vídeos, mas nunca parei para realmente conversar com vocês a respeito disso. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar e você é muito bem-vindo. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, tem vídeos todos os dias nesse canal. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever e apoiar essa iniciativa, porque não existe coisa igual no Brasil e nem no Vêneto. Então apoia essa iniciativa enquanto ainda existam pessoas que fazem isso. E não esquece de compartilhar o conteúdo e, claro, se você gosta mesmo aí do conteúdo, deixa aí o seu valeu demais, você pode doar qualquer valor que você quiser também, ok? Então vamos lá. Como foi o meu processo de cidadania? Bem, eu como vocês, né, muito assim, pelo menos eu sempre soube que nós pertencíamos a uma família de italianos que vieram da região da Itália, por mais de nem sempre saber que eram vênetos, de onde vieram, mas isso me motivou a entender mais sobre isso, né? E, enfim, a pesquisar. Eu fui muito ligado durante toda a minha adolescência nessas questões de tradições, essas questões de Europa, né? Eu sempre gostei muito de história. História foi uma das disciplinas que eu mais adorava. No colégio, eu tinha assim uma enorme frustração porque se trabalhava muito pouco a Idade Média europeia, né? E se trabalhava muito história do Brasil, que ok, é interessante, é legal, mas não tem muitas coisas ali que, enfim, me fascinavam. O que me fascinava de verdade era a história europeia, porque se a gente for contabilizar mais ou menos, a minha família está aqui há 140 anos por aí, né? Os dois lados, eu sou vêneto dos dois lados, os dois lados vieram de Vicenza, do interior, enfim, né? Então, se for contabilizar 140 anos do Brasil, não é nada, né? Para eu ficar ali me debruçando sobre história brasileira, a minha história está lá na Itália. Então eu sempre ficava muito frustrado quanto a isso e até ia lá, depois da aula conversava com as professoras, né? Ah, mas como é que é isso, como é que é aquilo? E eu acabava até aproveitando mais a aula depois que a aula acabava, coitada das professoras, né? Queriam lá tomar um café, queriam tomar uma água, ter ali o seu descanso e eu ia lá encher o saco. Mas eu aproveitava mais, né? Depois da aula, quando eu estava fora desses, quando já tinham acabado, né, esse período da história europeia, do que ali na própria aula em si, porque, enfim, quando falava de história brasileira não me agregava em nada, né? Então, quando falava sobre história europeia, inclusive, muito eu conseguia entender o Brasil por meio da história europeia, porque quem fez todo o sistema brasileiro foram os europeus, né? Então, a gente consegue entender mais estudando sobre o que está, né, a nossa base, que é o sistema europeu. A nossa base não está no sistema indígena, nem sistema africano, é o sistema europeu. Então, conforme eu ia entendendo o sistema europeu, eu entendia muito mais do que estudar uma história ali do Brasil, que era muito meio mascarada pelos intentos da República, né? Porque a República foi um golpe ali. Se foi boa, se foi ruim, eu não vou falar sobre isso, mas foi um golpe, eles tiveram que dar um golpe para implantar a República, e a partir disso eles acabaram distorcendo muita coisa, por exemplo, até o significado da bandeira brasileira. É política, né, galera? É política. Política sempre vai ter isso aqui. Enfim, e aí o que acontece? Eu sempre gostei muito de história e teve um momento que eu pensei, poxa, eu poderia fazer o meu reconhecimento da cidadania italiana. Eu passei anos e anos pensando nisso, né? Mas eu não tinha recursos em si para fazer isso naquele período, né? E foi o primeiro momento que eu encaminhei uma pesquisa para saber de onde era a minha família. Acho que eu tinha uns 20 anos, por aí, alguma coisa assim. E aí, então, eu falei com um senhor que ele mora aqui, né? Ele mora próximo de mim. Ele se não me engano, é friulano, eu acho. Ele mora aqui, mas ele é lá do Friuli. Ele se casou aqui com uma brasileira, uma descendente de vênetos. E aí ele fazia essas coisas aí de pesquisa. Eu fui lá e falei com ele. Falando, pegou meu sobrenome e tal. E ele encaminhou ali a pesquisa, depois eu paguei para ele, né? Tudo tem um custo, não é assim, não é de graça a vida. Então, ele fez essa pesquisa e depois de algum tempo, então ele me ligou, vem aqui, busca e tal. Fui lá, peguei os documentos e a partir disso, quando eu peguei o documento, eu vi
né, que eles tinham vindo de Vicenza, eu vi o nome da cidade, e enfim, tudo isso. Então eu comecei a ter uma ciência maior, e eu fui o primeiro da minha família que eu descobri que nós éramos vênetos, para vocês terem uma ideia. As pessoas falavam vêneto, mas elas não faziam ideia de onde eram e nem que língua é essa. A maior parte das pessoas ainda são assim aqui, né? Elas falam, o dialeto italiano, o que é uma estupidez, uma grosseria. Se você falar isso, pelo amor de Deus, para com isso, para. Tem gente aqui que controla grandes negócios de turismo aqui nessa cidade e eles não sabem nada, eles ficam falando dialeto italiano, é uma coisa ridícula, é ridículo. Então se você é uma dessas pessoas, para com isso, tá passando uma vergonha tremenda, pelo menos na frente de quem sabe, e ensinando errado, deteriorando a nossa cultura para os outros, para com esse fiasco. Então, o que acontece? A partir disso daqui, eu me aprofundei mais. Depois, sim, teve um tempo ali que eu deixei parado, não tinha como ir adiante com aquilo ali, né, e tal, e aí meio que desanimei, porque pelo consulado ia dar uns sei lá quantos milhões de anos, eu falei, eu vou deixar isso aqui parado, de uma outra hora eu volto. Depois de algum tempo, eu comecei a me interessar mais de novo, né, sobre isso, e aí eu teria ali uma oportunidade de repente eu conseguir ir para lá, né, e fazer essa cidadania lá. O que acontece é que eu fui mais a fundo, né, nessa pesquisa, eu comecei a pesquisar mais sobre o que seria a região do Vêneto, né, o que seria o território, Vicenza e tudo mais, e foi aí que eu comecei a descobrir, os antigos Vênetos, né, os Vênetos antigos, história dos antigos Vênetos. Como eu sempre gostei de história, isso aí não foi difícil, né, eu comecei a querer mais a fundo na história dessa região, e assim foi o meu processo de descoberta por meio da certidão, aí de nascimento do meu bisavô, tá? Quem veio para cá dos dois lados foram os meus bisavós. Então, eu comecei a descobrir cada vez mais sobre isso, sobre história vêneta, e me aprofundar cada vez mais sobre isso. Não simplesmente, que legal, Itália, vou lá e tal. Então, primeiro fiz todo um estudo aprofundado, né? Eu me interessava muito, e aí, sim, depois a minha cidadania, como eu nunca tinha ido para lá, nem nada, enfim, eu não sabia como fazer, eu contratei uma agência, tá? Eu contratei uma agência de cidadania italiana, porque eu não queria que nada desse errado, eu também não tinha dinheiro para jogar fora, assim, pela janela, para ir lá e ver e tentar, e aí, de repente, dar um troço errado, e aí não dava, né? Então eu contratei, é mais caro, mas tem a questão de segurança, caso você não contrate um picareta, né? Aí eu não garanto, tá? Eu também não vou ficar indicando a agência aí, porque, enfim, fica ruim, né? O que acontece é que eu contratei uma agência, foi dado ali uns passos e tal, fui pagando o que precisava, isso e aquilo, ainda para as coisas aqui no Brasil, tinha algumas coisas, né, que precisava fazer, né, apostilar e tal, esse tipo de coisa. Toda a documentação eu fui atrás aqui, peguei documentação da nascimento, casamento, óbito, né, das pessoas que estavam aqui no Brasil, e aí depois dessa certidão eu já tinha a cópia da certidão que eu tinha feito lá uns 10 anos atrás, vocês lembram que eu falei aqui no início do vídeo, que eu tinha feito a pesquisa, encaminhei essa cópia aí para o pessoal da agência, então meio que facilitou a vida deles, já tinha cópia, eles foram lá e só emitiram uma outra. Tá? E aí então, depois que estava tudo pronto ali, eles já tinham arranjado um aluguel lá para mim e tudo, aí sim, eu fui para lá, já paguei o valor que ia cobrir, né, toda a minha estadia lá, e eu fui para lá. Então, a partir desse momento, eu fiz todo o processo, eu fui para lá, fiz outras coisas também lá, na verdade, e aproveitei e fiz isso aí também. E aí, nesse quesito, ok, foi tranquilo, assim. Deu o que, um mês, mais ou menos um mês, o policial, o guarda lá, o vigia, enfim, ele veio lá na minha residência, lá onde eu estava morando, lá no apartamento, a gente conversou e tudo, conversei tudo em Vêneto com ele, e foi tranquilo. Depois de uns 3 meses e pouco, até eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, a conversa que eu tive com ele, depois de uns 3 meses, por aí, 3 meses e algumas semanas, teve a minha cidadania ali, foi tranquilo lá. Então, se você tem essa possibilidade, faça lá, que é muito mais rápido. Espero que eu tenha respondido, eu posso fazer um outro vídeo melhor sobre isso, mas esse daqui, para não ficar muito longo, eu acabo por aqui. Tchau, tchau. Strucon.